Muitos ainda acreditam que a avaliação intelectual de um indivíduo ou seu QI é o que determina o sucesso profissional de alguém. Mas por que frequentemente não são os alunos mais notáveis de uma sala que têm os melhores resultados quando se tornam adultos? Quais são os outros elementos que entram em um jogo quando as pessoas com um alto QI não prosperam, enquanto aqueles que têm um modesto QI e têm um desempenho notavelmente melhor? Este é um vídeo no canal com o propósito de nos tornarmos pessoas aprimoradas. As respostas para essa pergunta é o que deu o nome ao livro Inteligência Emocional. Porém, antes preciso explicar o que é, para aqueles menos habituado o termo utilizado, o coeficiente emocional, o famoso CE, que pode ser calculado através de um teste de raciocínio lógico. Por exemplo, Albert Einstein possuía um quociente de 160. Agora basta realizar o teste para descobrir o quão perspicaz você é comparado a ele. Esse teste foi por muito tempo empregado para antecipar o êxito ou fracasso das pessoas. Contudo, o dado interessante aqui é o que constataram que o CE em si contribui apenas com cerca de 20% para os fatores que mudam o êxito na vida, deixando os restantes 80% para variáveis e circunstâncias diversas. Elementos como classe social, sorte e a tão mencionada inteligência emocional têm um papel crucial. Características como autocontrole, dedicação, persistência e até habilidade de auto-se são traços daqueles com elevada inteligência emocional ou com CE elevado. A combinação desses fatores oferece uma oportunidade para alcançar um potencial muito maior. Portanto, passar 15 anos sentado em cadeiras escolares desconfortáveis, dedicando-se exclusivamente a 20%, isso é doloroso de mencionar, porém é a realidade. E não é que você precise optar entre possuir um QI elevado ou um elevado coeficiente emocional. Saber empregar essas duas inteligências, tanto racional quanto a emocional, é o que verdadeiramente confere um significado mais profundo à existência e nos transforma em seres humanos melhores. Contudo, já discutimos a importância da inteligência emocional, mas ao alcançarmos um patamar mais alto para conquistar essa proeza, precisamos aprimorar nossas habilidades nos 5 principais domínios, que estarei explorando agora. Reconhecer as próprias emoções. Você já testemunhou ou ouviu um relato de alguém chegando em casa após o trabalho, agindo de uma maneira ofensiva, respondendo inadequadamente às pessoas sem motivo aparente? Silêncio, quer escutar as notícias ou parar de brincar? Não suporto mais esse tumulto. Geralmente essas pessoas não perceberam ou não desejam admitir o quão negativamente está sendo. Isso continua até que outra pessoa chame a atenção. Em alguns casos, levando a reavaliar e abandonar o sentimento que os trouxe do trabalho e o estado mental negativo. Nesse cenário, a pessoa não estava consciente das próprias emoções, mas a partir desse momento poderá se monitorar e identificar isso antecipadamente. Essa é a base da inteligência emocional. Reconhecer os próprios sentimentos é o primeiro passo para conseguir a autorregulação. Por outro lado, nossa capacidade de observar nossas verdadeiras emoções não deixa a mercê delas. As pessoas mais conscientes são pilotos mais hábeis de suas vidas, possuindo uma compreensão mais profunda de como se sentem e as suas decisões pessoais, como o casamento e a escolha de um emprego. Suprir emoções é um baixo nível de consciência e pode ter um impacto e efeito impactante na forma como percebemos e reagimos. Mesmo sem termos noção do que estamos fazendo, a primeira e crucial habilidade para obter o conhecimento emocional é reconhecer as próprias emoções. Em segundo lugar, lidar com as emoções. Muitas pessoas conseguem identificar seus sentimentos, o que já é muito positivo. No entanto, do que adianta se não tomarmos medidas em relação a isso? É como na história que contei, o jovem optou por não agir ou continuar apenas viajando com as crianças e a família. Saber manejar os sentimentos e conseguir se recuperar de forma mais ágil dos problemas da vida que nos debilitam, nos trazem ansiedade e tristeza. Isso não se aplica somente a você, mas todos à sua volta. O objetivo final deve ser o equilíbrio, você entende? Não é sobre reprimir as emoções, mas encontrar a medida certa para cada sentimento, assim proporcionando um significado para uma vida sem sentido. Isso a tornaria monótona. É necessário as emoções na proporção adequada, o sentimento proporcional à situação. Exagerar diante a primeira falha do seu filho não é uma atitude correta, entretanto, ter uma conversa séria com ele é vital. Na verdade, manter sob controle as emoções que nos afetam é essencialmente para o bem-estar. As emoções excessivamente intensas prejudicam nossa estabilidade e geram variados problemas. Em terceiro lugar, motivar-se. Conseguir canalizar todas as emoções rumo a um objetivo é crucial para manter o foco, controle e criatividade. O autocontrole emocional, que consiste em administrar a satisfação e conter a impaciência, está subjacente a qualquer forma de realização. À medida que nossas emoções atrapalham ou reduzem nossa capacidade de raciocinar e planejar, comprometem nossa habilidade de continuar trabalhando em direção a um objetivo. Resolver esses problemas e situações desse tipo define os limites do nosso poder de utilizar nossas habilidades mentais e naturais, e assim estabelece como nos saímos da nossa vida. É como se possuíssemos uma Ferrari em uma estrada, porém, não ter a manutenção e ter uma grande capacidade, mas não ter suficiente e motivada para utilizá-la em todo o seu potencial. Da mesma forma que uma estrada aberta é ideal para que uma Ferrari alcance sua velocidade máxima, o mesmo ocorre em nossas vidas. Quanto mais somos movidos por sentimento de entusiasmo e satisfação no que fazemos, ou até mesmo
por um nível de adequação e de apreensão, esses sentimentos nos conduzem ao sucesso. É nesse sentido que a inteligência emocional é uma peça fundamental, uma habilidade que tem um impacto profundo sobre todas as outras, tornando mais fácil interferir nelas. Em quarto lugar, reconhecer as emoções alheias. Se já é relevante compreender as próprias emoções, outra característica marcante de um indivíduo com um alto QI é a empatia. Ter a capacidade de discernir as emoções de outra pessoa e se conectar com o mundo e entender que outras pessoas necessitam ou desejam. Ser um profissional habilidoso, um irmão ou uma irmã exemplar, um bom pai, uma boa mãe ou um grande amigo, sempre passará por essa qualidade. Certo dia, quando ainda era mais jovem, vinha da escola. Uma chuva forte começou a cair. Estava sem guarda-chuva e cheguei em casa completamente encharcado. Já estava me preparando para a reclamação da minha mãe, que era conhecida por ser dura. Contudo, ao passar pela porta, encontrei minha mãe com a toalha nas mãos e ela disse: "Vem aqui, deixe-me pegar suas coisas para tentar secá-lo. Depois tome um banho quente para não ficar doente." Nesse momento, ela não se importou com o piso molhado ou ficou irritada por causa dos livros que talvez estavam molhados. Ela estava preocupada somente comigo. Não me recordo se percebi isso na época, mas hoje penso na atitude memorável da minha mãe. Imagine por um instante um mundo repleto de indivíduos assim, pessoas que têm empatia profunda e que tratam os outros de uma maneira como gostariam de ser tratados, caso não estivessem nas mesmas circunstâncias. Isso faz toda a diferença. Em quinto lugar, lidar com relacionamentos, o que na realidade é a soma do controle mais a empatia, ou seja, é a habilidade de lidar com as emoções dos outros. Essas habilidades determinam a popularidade e a capacidade da liderança e a eficiência interpessoal. Os líderes notáveis possuem essa característica bem desenvolvida, e essas pessoas prosperam em qualquer situação que envolva interações entre pessoas. Pense no treinador que consegue inspirar a equipe, no político que consegue votos de indivíduos de partidos opostos, ou na mãe que motiva o filho a melhorar na escola. Todos esses são especialistas na área de lidar com os outros, administrando as emoções dos outros. A bela arte de interagir com os outros existe a alicerce e o cimento dessas duas habilidades, como mencionei, mas na verdade é uma combinação das 5 aptidões distintas que resultam em a maior eficácia na inteligência emocional. A falta dessas competências releva a repetição de vários desastres, e é essa deficiência que faz com que os indivíduos considerados intelectualmente brilhantes muitas vezes se percam em suas relações interpessoais, aparentando arrogância ou insensibilidade. Essas habilidades sociais nos ajudam a mudar um relacionamento, mobilizar, inspirar os outros, influenciar e fazer com que os outros se sintam à vontade. Isso mesmo, pessoal, busquem por absorver o máximo de informações. Eu me preocupo com vocês, mesmo que seja um pouco desafiador. Esse livro é bastante extenso, com mais de 400 páginas. Se de alguma forma eu te ajudei, deixa o joinha e até o próximo vídeo.